Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Magia Natural aqui da Escola Espiritualidade Livre. É uma honra para mim ser seu professor, é uma honra para mim estar aqui iniciando esse projeto. E esse curso, para mim, é o curso que mais fala ao meu coração, porque de todos os cursos que a gente oferece, que eu amo todos eles fazem parte da minha vivência, esse é aquele que é o elo que conecta tudo. Então, cristais, ervas, magia, fases da lua, rituais, egrégoras, divindades, mentores espirituais, evolução, tudo isso se conecta aonde? Na magia natural. Todos esses aspectos, né, que a gente muitas vezes estuda de modo fragmentado, você encontra dentro da magia natural o caminho onde tudo aquilo faz parte. Então, esse curso ele é muito legal e é um curso que eu recomendo para todo mundo que deseja, né, expandir a sua consciência, a todos aqueles que buscam, né, conexão com a sua espiritualidade por causa disso. Pessoalmente, esse curso ele fala da minha filosofia de vida, né? Como vocês sabem, a maioria de vocês já são meus alunos, né, ou são pessoas que já me conhecem aqui da internet. Eu sou sacerdote de Umbanda, eu sou pai de santo, né, do Templo Escola Omaê. Sou terapeuta holístico, tenho várias iniciações em magia, mas a minha primeira formação, meu primeiro contato com a espiritualidade se deu através da magia natural. Eu fui iniciado há quase 12 anos atrás, né, por um grande mestre em magia, e ainda hoje esse caminho é o caminho que eu trilho. E o mais legal da magia natural, vocês vão aprender comigo ao longo do curso, é que a magia natural, ela está em todos os processos da minha vida. Não é só o momento que eu vou lá e faço um ritual. Não é só na prática. Quem é bruxo o tempo todo. É bruxo no namoro, é bruxo na família, é bruxo no trabalho, é bruxo na fila do pão. Tudo para nós. Então, por exemplo, uma panela que cai tem um significado. Eu vou ensinar isso tudo para vocês, tá? Então, por exemplo, os sinais, o universo conversa conosco, né? A grande deusa, não é à toa que a maioria das representações da deusa Gaia, da deusa mãe, ela está grávida do planeta, né? O planeta, né, é a grande mãe, porque o universo, ele conversa com a gente. Quem é bruxo tem um privilégio, que é o privilégio de ter o próprio universo como seu amigo, como seu conselheiro. Por exemplo, uma coisa que só bruxos sabem: quando você encontrar um alfinete num lugar extremamente aleatório, vigia, porque você pode estar sendo traído. Conhecimento que um bruxo tem. Agulhas e alfinetes. Quando você está andando na rua, viu um alfinete, é um sinal, muitas vezes, de que você está sendo traído. Fica atento quando você encontrar um alfinete. Uma outra coisa, quando você vai para um lugar, por exemplo, recentemente eu estava numa viagem e aí eu estava indo para um lugar. Quando eu fui em direção ao elevador, o elevador estava de. Eu cheguei, o elevador abriu a porta. Isso é um sinal maravilhoso, é um sinal muito auspicioso. É sinal que daria tudo certo no lugar onde eu iria. E isso aconteceu. Quando eu acordo pela manhã, por exemplo, e eu sinto uma empolgação, eu sei que aquele é um bom dia. Quando, por exemplo, eu conheço uma nova pessoa e de repente eu sinto um estalo, eu chego a ouvir sabe esse barulho de algo estalando, já sei que essa pessoa vai me dar problema. Então são coisas, né? Por quê? Porque o bruxo ele está em conexão com a natureza, com o universo à volta, e vocês também já são assim de certa forma e vão aprender a se tornar assim. Vão aprender a fazer magias ao longo do nosso curso, né? Vocês vão encontrar o panteão pessoal de vocês, né? Vocês vão encontrar o deus e a deusa que faz parte da sua história, da sua trajetória, seu Deus Pai, sua deusa Mãe. Você vai se conectar com seus mentores espirituais, você vai entender um pouquinho do seu próprio caminho, vai aprender feitiços prontos e, principalmente, vai aprender a criar os seus próprios feitiços. Mas antes, né, a gente precisa aprender a importância de ritualizar. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu só, acho que tem uma aluna aqui, que ela não está no grupo. Deixa eu só mandar o link da aula para ela e vou rapidinho, tá, pessoal? Deixa eu só, deixa eu dar uma pausa aqui na gravação.
A gente vai começar então, pessoal, fazendo um ritual. É uma coisa simples, tá? É uma coisa básica, mas já é algo que eu quero que vocês se inspirem a partir daí. Vocês vão precisar, né, de uma vela. E aí, hoje, eu optei pela vela vermelha, que é uma vela de começos, que é uma vela de início, é uma vela que vai ajudar, que vai favorecer você nesse processo de expansão. Então, eu vou acender aqui a vela e depois eu vou aproveitar e passar a primeira lição mágica para vocês, tá bom? Vou acender aqui a velinha. Eu escolhi um incenso de lótus, né, que é um incenso que serve para trazer acolhimento, limpeza, harmonia, né, que é tudo que eu almejo para esse início de ciclo. Sempre que quando você acender um incenso, pessoal, aproveita e já passa ele em você, tá? Já passa esse incenso em você. A gente vai começar sempre, todas as aulas, eu vou começar fazendo algo parecido, tá? Por quê? Porque é uma prática minha. Todos os dias eu faço isso pela manhã. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir lá no meu altar de magia, escolho uma vela de acordo com a intenção que eu desejo para aquele dia ou para aquele momento da minha vida, escolho um incenso, faço uma pequena meditação, invoco a minha espiritualidade e agradeço, faço pedidos, tá bom? Neste momento, eu, Ravi Lux, agradeço pela oportunidade de estar principiando este curso. Agradeço à grande Deus, a Senhora de toda a vida, ao Deus Pai Todo-Poderoso e a toda a espiritualidade que me acompanha. Peço a minha espiritualidade, peço à grande Deus, ao Deus, aos ancestrais, a permissão, ao mesmo tempo que peço a força para levar esse projeto adiante. Que a espiritualidade sempre esteja ao meu lado, trazendo prosperidade, sabedoria, me auxiliando a realizar o meu propósito. Que todos aqueles que estão fazendo esse curso também recebam essa energia, recebam essa luz, que eles possam estar mais próximos da espiritualidade, que eles possam estar mais próximos também do sagrado. Que assim seja e assim se faz. Sempre que vocês forem começar algo dentro da espiritualidade, sempre que vocês forem, por exemplo, vou começar, gente, é muito legal, né? Quando você faz uma prece, você abre o olho assim, tá tudo mais claro, vocês já repararam isso? Então, sempre façam isso, tá? Gilberto, eu vou começar um projeto novo. Vai lá, acende uma velinha, intenciona para aquele projeto. Lembre-se sempre, pessoal, vela é luz. Toda vez que eu acendo vela para um propósito, eu estou colocando luz naquele propósito. E aí você faz isso lá no altarzinho de vocês, deixa ali o incenso queimando e tudo mais. Beleza? Sempre na hora de fazer as suas invocações, seus agradecimentos, os seus pedidos, lembre-se de buscar auxílio com a espiritualidade, invoque a deusa, invoque o Deus, invoque os ancestrais, invoque a espiritualidade que está à sua volta, né? E deixe as palavras fluírem do seu coração. Existem feitiços, encantamentos, orações, rezas repetitivas, que têm muito poder. Mas eu aprendi ao longo do tempo que o bruxo, quando ele deixa o coração dele falar, ele consegue acessar mais energia. Então, eu quis trazer para esse primeiro momento do curso, né, essa prática que é muito pessoal minha, que é uma prática devocional, e a gente pode colocar essa prática ali no nosso dia a dia, tá? Todos os dias pela manhã, recomendo que vocês façam isso. Todos os dias pela manhã, recomendo que vocês peguem, tá? Acendam uma vela, um incenso, se conecte com a sua espiritualidade, 2, 3 minutinhos, tá? Não precisa ser nada muito demorado. E eu tenho certeza absoluta que as coisas vão começar a fluir para vocês, tá bom? E eu faço isso para projeto. Por exemplo, quando eu vou lançar um curso novo, eu vou lá e faço isso intencionando para o curso que eu vou lançar.
Quando, por exemplo, eu vou começar alguma empreitada pessoal, eu faço a mesma coisa, beleza? Pessoal, no nosso primeiro encontro, agora sim podemos começar a nossa aula, agora sim podemos começar, né, o nosso curso de magia natural aqui da Escola Espiritualidade Livre. Você, seu professor, nos próximos 3 meses nós estaremos juntos, tá? Toda quinta-feira, às 9h30 da noite, para aprender sobre bruxaria, para aprender sobre magia natural. Eu prometo que eu vou pegar você pela mão e vou tornar você a Morgana e o Merlin do século XXI. Só vou precisar de algumas coisas. O quê? Sua atenção, em primeiro lugar, sua dedicação, tá? Porque, assim, o professor pode ser incrível, mas quem faz o curso é o aluno. Inclusive, o professor pode ser assim, ruim pra caramba. Se o aluno souber, ele faz o curso, é incrível, tá? Então, assim, eu vou pedir que vocês se dediquem. As aulas ao vivo acontecem às quintas-feiras, mas se vocês não puderem estar nas aulas ao vivo ou em alguma aula ao vivo, não se preocupa. No dia seguinte, a gente disponibiliza a gravação. E aí vocês podem assistir a gravação no tempo de vocês. Mas tentem, dentro daquela semana, assistir às aulas, porque em cada aula vão ter exercícios, tá? Esses exercícios eles vão ajudar a gente a construir o nosso conhecimento e desenvolver a narrativa para a próxima aula. Beleza? Começaremos então falando sobre o que é a magia natural, né? Porque a primeira aula é um pouco mais teórica, mas é um conhecimento que vocês precisam ter. Magia natural, pessoal, é religião? Não, mas ao mesmo tempo é a religião mais antiga que existe. Não é a religião, não é uma religião. A gente fala que magia é um estilo de vida. Mas, de um outro ângulo, magia é a religião mais antiga que existe. E todas as religiões que existem bebem dessa fonte, que é a magia. É por isso que, quando você pega as religiões e faz ali um estudo comparativo delas, vocês encontram vários pontos em comuns. Porque o berço de todos eles é uma só. Assim como, por exemplo, as línguas, né? A gente, por exemplo, fala muito. Se eu escuto as línguas, elas parecem muito diversas. Por exemplo, eu vou ali para a Europa, você tem o italiano, você tem o inglês, você tem ali o espanhol, você tem ali várias línguas. Mas existem, né, associações entre essas línguas. Existe, né, alguns estudiosos afirmam que existe uma língua proto-europeia, uma língua originária, primitiva, primeva, que foi se desdobrando e se tornando aquilo ali. A magia natural é a primeira religião do mundo. Por quê, Gilberto? Porque ela é. E por que a gente fala? Ela é a primeira religião do mundo, mas ao mesmo tempo a gente não considera a magia como religião. Porque a religião hoje ela é algo sistemático. A religião, como nós conhecemos hoje, é algo que surgiu a partir da organização da sociedade. Então, a religião ela está ao lado da política nesse ordenamento social. Então, hoje em dia, você tem toda uma estrutura religiosa de poder. A religião, ela controla, a religião, ela te limita, a religião, ela te condiciona. E outra coisa que eu vou falar, nesse curso, que é um curso de bruxaria, em muitos momentos eu não vou ser politicamente correto, tá? Eu não vou ser polido, tanto que só os alunos do curso que vão acessar esse material. Por quê, Gilberto? Porque bruxaria é algo visceral. Claro, gente, quando eu falo que eu não vou ser politicamente correto, não estou dizendo que eu não vou respeitar. Não, a bruxaria respeita todos, tá? A bruxaria não tem essa questão, tá? Mas quando eu não vou ficar medindo firula para falar alguma coisa. Bruxaria é uma coisa, é um conhecimento, tá ali, entendeu? Eu preciso acessar. Eu não posso perder tempo nas nuances do ego. Bruxaria não se faz no ego, se faz na essência. O ego enrola muito. O ego, ele floreia demais. Então, bruxaria é algo direto. Então, porque a religião, de modo geral, ela é um sistema de controle de massa. A religião, ela cumpre um papel na nossa organização social que é de manter as pessoas ali, naquele lugar. Tanto que, de modo geral, nós temos um sistema onde nós somos doutrinados a sermos fiéis, a sermos eleitores, a sermos trabalhadores. Quantos de nós estão dispostos a serem líderes religiosos? Quantos de nós
pensamos, por exemplo, em entrar para a política? Quantos de nós pensamos em abrir os nossos próprios negócios? Claro que sempre existem as exceções à regra, mas você concorda que, de modo geral, nós somos condicionados a esse lugar? De ser o discípulo, de ser o eleitor, de ser o funcionário. E esses três sistemas eles se dão a mão para controlar a gente. Bruxa não é assim. Bruxa, ela não fica nessa alternativa. A bruxa ela é livre. A bruxa, o bruxo, ele é ele. Se eu quiser me candidatar, eu me candidato. Se eu não quiser me candidatar, não é porque eu acho que eu vou perder, não, é porque eu não quero lidar com política. Se eu quiser ser sacerdotisa, eu vou ser. Se eu não quiser ser sacerdotisa de ninguém, eu vou ser sacerdotisa de mim mesma. Ela não, ela pode até fazer o que todo mundo faz, mas ela faz com consciência, com liberdade. A bruxaria, ela vem do culto, né, à natureza. Quando eu falo que a bruxaria é a primeira religião do mundo, é porque a bruxaria ela veio dessa interação direta do homem com a natureza. Onde, por exemplo, eu não precisava de ir a um templo para acessar o sagrado. Eu acessava o sagrado dentro da minha casa. Eu acessava o sagrado ali na árvore da esquina. Eu acessava o sagrado na floresta, no rio. Eu acessava o sagrado no sol que nascia todas as manhãs. Eu acessava o sagrado na lua e nas mudanças da lua. Eu não tinha um professor, um doutrinador, eu tinha mestres que me ensinavam as coisas. O sol que me ensinava a ter disciplina e ordem para levantar na hora, para trabalhar, para fazer, para produzir, e o sol e a noite me dizendo que eu precisava parar. A noite me dizia que eu precisava descansar. Eu tinha a lua que me ensinava a mudança, a colher as mudanças da vida. A lua que a cada semana trocava de fases me ensinava que nada é eterno e que tudo muda. Eu tinha ali, por exemplo, as plantas e as árvores me ensinando sobre prosperidade. Não se planta a semente e colhe o fruto no dia seguinte. Então não adianta eu esperar o dinheiro sem o trabalho. E entre um processo e outro, tem outras questões no meio. Então, a bruxaria ela é um conjunto de saberes que surge a partir do momento onde a natureza e o homem se relacionavam. Hoje em dia, né, por exemplo, nós temos uma sociedade que nos afasta da natureza. Claro, muito disso trouxe conforto e segurança, mas o mesmo teto e as mesmas paredes que me protege da chuva me distancia da natureza. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um calçado que impede os meus pés de pisar nas pedras, mas também faz com que os meus pés não descarreguem a energia na terra. A mesma roupa que me protege do frio não me permite mais sentir a brisa do vento. Hoje em dia, a televisão que me traz conforto, né, que me distrai, não me permite mais me encantar pela lua. Então, a bruxaria, por que que hoje em dia, né, não só hoje em dia, já vem séculos disso, a bruxaria ela é tão descredibilizada, a bruxaria é taxada como algo ruim, como algo negativo, como algo ilusório, como algo fictício, porque o homem ele foi gradativamente se afastando da natureza. Então, os saberes que não tinha como eu negar, porque era só olhar para a natureza, agora ficam em xeque, ficam questionáveis. Né? Então, por que que hoje em dia as pessoas têm tanta dificuldade em acreditar em bruxaria? Porque as pessoas elas não olham mais para a natureza. Elas vivem esse sistema que foi condicionado para elas. É por isso que as práticas que a gente vai aprender no curso, e todo bom bruxo, quando ele vai estudar, ele vai ver que ele faz hoje o que os homens da caverna faziam. Ele faz hoje o que os celtas faziam há 2.000 anos atrás. Ele faz hoje o que os povos faziam há 10. Tem algumas práticas que a gente vai fazer no curso que tem registros de 30 mil anos atrás que elas eram feitas. Então, bruxaria é uma coisa que sempre existiu enquanto humanidade, né? E a gente vai resgatar essas práticas e ver que elas continuam sendo atuais porque bruxaria é atemporal. Ela não se limita a uma época, ela é algo atemporal. Outra coisa, bruxaria não pertence a ninguém. Quem bater no peito e falar eu sou o papa da bruxaria, mente. A bruxaria é assim, 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 assado. Qual bruxaria?
Porque, por exemplo, se eu chego na África, a bruxaria africana é uma coisa. Se eu vou lá para os celtas, a bruxaria feita ali pelos celtas era diferente. Se eu chego, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, e converso com um nativo descendente ali, eu percebo que a bruxaria deles é diferente. Se eu vou lá para o Extremo Oriente e vou em algum templo shintoísta, eu vejo que aquela bruxaria oriental é diferente. Agora, cada uma delas, por mais diverso que seja, tem os mesmos princípios ali. Isso é o mais legal da bruxaria. Tanto que os bruxos, quando ele bate o olho num feitiço, pode ser feito em qualquer egrégora, em qualquer linha, em qualquer sistema. Ele sabe para que foi feito aquilo ali. Por exemplo, você nunca vai ver uma magia de amor com esterco de animal. Não vai, não existe. Por quê? Porque a energia que é trabalhada, uma das leis que a gente vai conversar junto, é a lei dos semelhantes, a lei da atração. O que, que vibra na mesma frequência do esterco? Amor que não é. Você nunca vai ver, por exemplo, uma magia de amor onde eu pego uma garrafa de vidro e quebro. Porque aonde que a energia da ruptura e da quebra cabe num adoçamento, numa magia de união? Então, a bruxaria ela é muito diversa, então não existe essa coisa. Ah, a bruxaria é assim, assim, assado. Fugiu disso aqui, não é bruxaria. Meu amor, uma benzedeira ali faz bruxaria. Agora, quando a gente fala de bruxaria natural, é claro que a gente fala de um sistema que tem uma base. Mas preste atenção, ela é uma base, não um teto. Há uma diferença muito grande entre algo ter base e algo ser teto. A base, ela permite que se construa por cima. O teto limita até onde você pode ir. Então, o que a gente vai estudar no nosso curso de bruxaria vai te dar a base para que você construa por cima daquela base sólida. Então, a gente vai aprender sobre leis, a gente vai aprender sobre elementos, como fazer feitiços, como ritualizar e todo esse processo. Agora, esse processo que está aqui, ele não vai limitar vocês, vocês vão poder construir. Eu nunca conheci dois bruxos iguais. Não existe dois bruxos iguais. Cada bruxo é único. Cada bruxo é especial. Pode ser formado no mesmo coven, pode ter os mesmos acessos, é distinto. Porque bruxaria é um caminho muito único. E o caminho da bruxaria é muito particular, tá bom? Então, bruxaria é a primeira religião do mundo, a mais antiga. Aquela que surge da interação do homem com a natureza, onde a natureza é a nossa mestra e, ao mesmo tempo, ela é de onde nós extraímos os elementos para a prática mágica. Um bruxo não vai contra a natureza, ele usa a natureza a seu favor. Então, essa coisa, os bruxos, eles manipulam a realidade. Sim, eu não gosto muito da palavra manipular, não que ela seja errada. Rolou alguma coisa aqui. Peraí. Gente, aconteceu alguma coisa aqui. Peraí. Voltou. O que acontece? Não que a palavra manipula esteja errada, mas é que quando a gente escuta a palavra manipulação, parece que tem uma areiazinha no ouvido, né? Parece que é algo ruim, mas não deixa de ser manipular. Eu gosto da palavra moldar. O bruxo, ele molda a realidade. Então, o bruxo, por exemplo, ele vai pegar a realidade e vai moldar de acordo com a sua vontade. Tanto que a palavra moldar, transmutar, mudança, é algo recorrente em várias vertentes de magia. Quando você escuta a própria palavra Wicca, Wicca, né, vem do moldar. Então, por exemplo, as cores associadas à bruxaria, a exemplo do violeta, o roxo, é uma cor de transmutação. A própria alquimia, né, que está muito conectada à bruxaria, ela também fala de mudança, transformação. Então, bruxaria é isso, é moldar a sua realidade. Mas não no sentido de quebrar a lógica da natureza, mas de usar a natureza a seu favor. Então, se eu sei que a água esfria, sempre que eu quiser esfriar alguma coisa, eu utilizo a água. Por exemplo, tem um ritual dentro da Umbanda e dentro da Quimbanda, que quando a gente vai fazer alguma coisa importante, a gente pega um copo de água e joga na rua, para aplacar a ira de Exu. Que Exu é a vibração da rua, a água vem para aplacar, para acalmar a energia de Exu. Isso é uma prática de bruxaria dentro daquele sistema. Mas, por exemplo, quando você está nervoso,
ao invés de brigar com o maridão, toma um banho para você ver se não passa. Sabe? E olha como é que uma coisa meio que casa com a outra, né? Por exemplo, você quer fazer uma magia para aplacar alguma coisa. Você pode acender o seu caldeirão, intencionando, né, aquilo que você quer aplacar, pega a água e apaga o fogo de uma vez. Você pode canalizar essa energia para apagar o ciúme de alguém. Você pode usar esse ritual para diminuir uma fofoca que está tendo com o seu nome. A gente vai ver isso mais para frente, mas estou mostrando para vocês que a gente pega a energia das coisas e usa a nosso favor. Bom, a bruxaria, então, é uma prática que vai existir de modo atemporal, ao longo, né, da história. Você sempre vai encontrar resquícios dela, e por mais que ela seja perseguida, massacrada, por mais que a gente passe por momentos assim, de alta perseguição, como aconteceu com a gente na Idade Média, nada pode aplacar a força da bruxaria. Porque tem uma coisa na bruxaria que é muito legal, que é o seguinte: as almas, a vida é eterna. Então, se eu fui bruxo na vida passada, nessa vida a bruxaria vai me chamar. Se você está fazendo esse curso aqui, eu duvido muito que é a primeira vez que você estuda bruxaria. Então, a gente está sempre voltando. E mais que isso, a bruxaria, a verdade, ela tem base. Qual que é a diferença da verdade e da mentira? A verdade, ela tem a realidade como base dela. A mentira, ela se esvai. Então, como as práticas de bruxaria são práticas embasadas na realidade, na natureza, ainda que todos os livros de bruxaria fossem queimados, ainda que todos os bruxos fossem exterminados, viria alguém daqui a algum tempo e, ao olhar a rua, ao olhar o rio, ao olhar a lua, começaria de novo a desenvolver esse conhecimento. Antigamente se usava a palavra iniciado. Tem certos conhecimentos de magia, por exemplo, o pentagrama, né? Aqui desse pentagrama é esse símbolo aqui que a gente ainda vai estudar ele. Isso aqui é um símbolo que só do iniciado bater o olho ele já entende o processo, ele já entende o porquê. Mas na verdade o iniciado ele vê a natureza, ele não tem como destruir a bruxaria. Tanto que hoje em dia tem internet. Eu estou aqui dando aula para vocês, tem gente do mundo todo assistindo esse conteúdo. Agora, a gente tem que deixar claro um outro processo, que é o seguinte: antigamente não tinha isso, mas se a gente vai analisar resquícios, né, vai analisar ali pessoas que são especialistas na história, né, aquelas pessoas, por exemplo, que são arqueólogos, você encontra. Eu vou dar um exemplo da pirâmide. Tem pirâmide no Egito, tem pirâmide na Amazônia, tem pirâmide no México, povos diferentes que não tinham contato. Por que eles acessaram o mesmo conhecimento? Porque a magia ela existe para além de mim, para além de você. Entende? Então, a bruxaria está aí, é uma ferramenta. Algumas pessoas falam que a bruxaria vai ser esse conhecimento, né, de interação do homem com a natureza. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos aprender muita coisa. Porque a gente tem uma lógica hoje que é o seguinte: nós somos mais evoluídos que os nossos ancestrais. Não temos essa cabeça? Parece que o homem do século XXI, a mulher do século XXI, ela é mais evoluída do que um homem na caverna há 30 mil anos atrás. Essa visão é uma visão muito confortável para nós, mas não necessariamente é verdade, tá? O conhecimento, a evolução não tem nada a ver com isso. Por exemplo, quando você trabalha a lei da atração, você já trabalhou a lei da atração em algum momento? Lei da atração, por exemplo, pega um quadro, né? Eu até tenho. Coloca nesse quadro tudo o que você almeja alcançar. Então, por exemplo, você coloca lá um extrato, escreve lá, pega uma foto de um cheque escrito 1 milhão de reais. Pega lá a sua casa que você sonha, o carro que você sonha. Faz uma edição de Photoshop lá, coloca o seu rosto no corpo do homem ou da mulher que você gostaria. E todos os dias, olha, visualiza aquele quadro até aquilo se tornar realidade. Quando você, por exemplo, isso é uma prática mágica, né? Muito utilizada pelo pessoal que trabalha com a lei da atração. Quando a gente faz uma magia de prosperidade, o que a gente ensina? Vamos pegar uma vela amarela ali, unge ela com mel,
passa canela nela, põe 8 folhas de louro em volta, né, faz numa quinta-feira ou num domingo, numa hora do sol. Eu vou ensinar isso tudo para vocês, tá? Estou só exemplificando agora isso aqui. E visualiza o quê? O dinheiro entrando. Imagina o dinheiro na conta, imagina as notas chegando. Não é assim que a gente faz magia? Como é que a gente termina as nossas magias? Que assim seja e assim o é. E visualize como se já tivesse conquistado. É assim que se faz magia, não é? Você sabia que existem ancestrais nossos, lá na época das cavernas, que pintavam uma caça bem-sucedida, né? Pintavam lá o homem com a lança espetando no bisão, nos animais, e alguns estudiosos acreditam que era uma forma, né, de fazer que aquilo se realizasse. Você entende que a prática que nós temos de visualizar algo para que aquilo aconteça já vem de tempos imemoriais, de tempos antigos? Quando você, por exemplo, louva a grande deusa, né, a mãe natureza, quando nós louvamos a deusa Gaia, quando nós louvamos a mãe terra, né, é a mesma coisa que os nossos ancestrais faziam. Então, a gente tem que entender que essas práticas, elas são ancestrais, tá? E não quer dizer que elas perderam a força, ou elas são atrasadas, muito pelo contrário. Elas são extremamente atuais. E por que que eu estou voltando lá atrás? Porque eu preciso contar a história da bruxaria para vocês, né? Porque como é que vocês vão ser bruxos se vocês não conhecem o passado de vocês? E ao mesmo tempo já ensinando algumas coisas nesse meio tempo, tá? E aí, nesse primeiro momento, nós já estávamos aí, nós éramos nômades, começando ali uma pequena sociedade. Então, nós tínhamos ali dois papéis principais. O papel, as mulheres, elas ficavam responsáveis pela agricultura e pela coleta, né? Então, a mulher plantava a comida e o homem saía para caçar. Num primeiro momento, de modo geral, essa era a estrutura dos nossos ancestrais, beleza? E aí, com o tempo, né, o que, que pode ser mais sagrado para as pessoas, né, para os nossos ancestrais? O alimento. Ninguém questiona que alimento é sagrado. Hoje em dia, a gente valoriza muito o dinheiro. Né? Infelizmente, o dinheiro é o Deus do nosso século. Sabe essas guerras que estão acontecendo agora lá no Oriente Médio? Tem várias justificativas, mas no fundo tem uma que é a mais importante de todas: dinheiro. O dinheiro faz com que a gente se venda, o dinheiro faz com que a gente acabe com a nossa saúde, porque dinheiro vira qualquer coisa. Mas antes de chegar nesse momento, nós tínhamos o alimento era o essencial, porque o alimento é a garantia da vida, né? Então, se eu tivesse uma caçada boa, uma coleta boa, um plantio bom, eu e os meus, o meu clã, minha família, o meu grupo, ia sobreviver. Isso era o mais importante, isso era o mais valioso, o mais sagrado. E o que sobrava, nós trocávamos, né? Nós tínhamos o escambo ali. Então, eu planto feijão, você planta arroz, o que sobra do meu feijão, nós troca ali. E aí surgiu os primeiros dois arquétipos que nós trabalhamos ainda hoje na magia natural, que é a grande deusa e o Deus Pai. A deusa, geralmente associada à terra, à colheita e à natureza, e o Deus, geralmente associado à caça. Por quê, Gilberto? Porque a caçada era algo mais ligado ao homem, enquanto a colheita algo mais ligado à mulher. Então, a gente tem que entender que até hoje, né, a deusa e o deus e a forma como a gente louva eles de modo geral está associado a esses papéis, tá? A gente vai aprender sobre panteões ainda, então vocês vão entender melhor, tá? É claro que nós cultuamos vários deuses e deusas, mas os dois arquétipos principais dentro da magia natural, dentro da Wicca, que vocês vão encontrar, é o arquétipo da deusa da natureza, a deusa mãe, e do deus caçador, o deus cornífero, né? Que pode ser Pan, Quernunos e tal. Então, esses são os dois arquétipos, vem dessa época. E eles também são associados ao Sol e à Lua. Então, gente, se hoje, com toda a modernidade que a gente tem, quando você bate o olho no céu e vê uma lua cheia, aquilo te encanta, imagina como é que não era no passado.
Então, a Lua foi associada ao feminino e o Sol associado ao masculino. Então, a deusa Lua, o deus Sol, de modo geral. Claro que existem em algumas egrégoras e alguns panteões deuses lunares, né? A exemplo de Khonshu, que é um deus egípcio da Lua. Existe no Oriente existe a deusa do Sol, mas assim, 90% das vezes o Sol é associado ao masculino e a Lua ao feminino. Apolo e Diana, Hélios e Selena, e aí sucessivamente, tá? Você vai ter em várias culturas essa associação. Jaci, né, até nos tupis, aqui nos nossos indígenas, você vai ter a deusa Jaci, que é a deusa da lua, e o deus Guaraci, que é o deus do sol. Então, você tem isso, porque, como eu falei, gente, bruxaria é uma coisa universal e atemporal. E aí, a outra coisa, a lua ela é associada à mulher, tanto que o ciclo da mulher é sincronizado com a lua. Por que, por exemplo, a mulher, se a gente fosse parar para pensar, por que, que ela, os ciclos da mulher, né, o ciclo menstrual vem ali 28, 29 dias? Por que não 30 dias? Por que não 25 dias? Porque há uma associação da lua com a mulher e uma associação do Sol com o homem. Não é só por questões diversas, não. Mas, por exemplo, a mulher, a mulher ela é encantadora, a mulher ela é intuitiva, a mulher é misteriosa, a mulher ela muda de humor. A Lua é assim também. O homem é mais prático. Por exemplo, você nunca vai se queimar pela Lua, mas você pode se queimar pelo excesso do Sol. O homem, ele tende a ser, né, claro que pode variar, mas o homem, de modo geral, ele tende a ser solar. Ele não altera tanto de personalidade. Né? Geralmente, se ele alterar demais, é porque está com desvio de energia ali, mas é outra questão. Então, esses são os arquétipos iniciais que a gente louvou, o sagrado, tá? Então, a deusa da terra, a deusa da lua, o deus do sol, o deus da caça. E eu sei que imagens, por exemplo, como essa daqui, essa imagem é do deus Pan, tá? Traz para nós a ideia do diabo, né? A gente olha para isso aqui, por mais que sejamos pagãos, já temos uma experiência, a gente tem até medo de ter uma imagem dessa dentro de casa. Que a gente cresceu num país cristão, a gente cresceu num país católico. E essas coisas estão muito internalizadas na gente. Mas eu posso te falar uma coisa? O diabo, ele não é. Pan não é o diabo. Pan é anterior ao diabo. O Deus cornífero, ele é anterior ao diabo. Só na Bíblia, né? Quando você pode pegar, porque eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não há uma referência a que aparência o diabo teria. Tá? Não há uma. E quando fala que pode se manifestar como um anjo de luz. Não há. Então, por que, que na nossa cabeça, no nosso imaginário, o diabo tem pata, tem chifre? Porque os cristãos demonizaram o deus das bruxas, o deus pagão. Eles viam essas práticas, né, realizadas ali pelos pagãos, e eu vou explicar o que é pagão daqui a pouco, e tá assim, isso aí é o nosso inimigo. E isso foi pegando, isso é uma grande difamação. Então eles pegaram o deus das bruxas, o deus das feiticeiras, o deus dos pagãos, o deus dos povos, né, que viviam em ressonância com a natureza e demonizaram. Pra vocês terem uma ideia, então vamos lá, deixa eu voltar para minha historinha, depois eu volto aí. Então, nós continuamos ali, né? Então, nós vivíamos em contato com a natureza, aquela coisa toda. A gente foi crescendo. E aí começaram as civilizações maiores, as cidades maiores, né? As primeiras grandes potências. E aí você tem Mesopotâmia, você tem Pérsia, você tem Egito, você tem Grécia, você tem vários povos. E aí o que, que acontece quando a gente começa a se organizar? Tem-se a necessidade de quê? De controlar, para manter aquilo ali funcionando. É onde a espiritualidade, que era individual, começa a se tornar estatal. Então, agora, a espiritualidade não era mais uma expressão natural e genuína. Isso começou a ser sistematizado. E aí começaram a surgir os templos, os sacerdotes, as religiões. Né? Foi assim que as religiões nasceram. Mas, num primeiro momento, essas religiões ainda permitiam que nós, pessoas, por exemplo, que não éramos os sacerdotes, tivéssemos o nosso sagrado. Vou dar um exemplo para vocês. Na Grécia Antiga,
Você tinha lá os templos, você tinha os sacerdotes, mas os homens comuns, as mulheres comuns, tinham os altares domésticos dentro de casa. Nós chamávamos as divindades do lar de do lar, a exemplo da deusa Réstia, que é a deusa do lar, da lareira, do fogo. Então, por mais que eu tivesse o templo de Apolo, o templo de Dionísio, o templo de Diana, eu podia, na minha casa, louvar os deuses. Eu tinha um vínculo, mas já não era mais como era antigamente, onde todo mundo tinha esse contato com a natureza. E tá, beleza. Então, as primeiras civilizações, religião e tal, mas ainda existia bruxaria, né? Mas agora já com caráter mais religioso. Surge, né, Jesus ali no Oriente Médio, essa figura cristã e tudo, tem-se ali todo o processo religioso. Os cristãos eles foram perseguidos no primeiro século. Do século I ao século III, Roma perseguiu, queimou cristãos. Roma fez assim atrocidades com essa nova religião que surgiu. E aí, para a gente entender o porquê que hoje a bruxaria é tão mal vista, demonizada, a gente tem que entender uma coisa. Os judeus, né, que eram o povo que vai dar origem ao cristianismo depois, né, a religião cristã, eles sofreram muito no Oriente Médio. Se você pega a Bíblia, por exemplo, o Antigo Testamento, os egípcios, os mesopotâmicos, os assírios, né, todo mundo sacaneou com os judeus, o povo de Israel. E aí o que, que acontece? Pensa em você. Se você tem uma pessoa que te faz mal, você não começa a associar que tudo daquela pessoa é ruim? Tudo que te lembra aquela pessoa te dá ranço, te dá raiva? Não tem essa questão? É por isso que, por exemplo, lembra que os judeus ficaram presos lá no Egito muito tempo. As egípcias e os árabes, de modo geral, eles trabalham muito o olho, né? Fazem maquiagem, aquela coisa toda. Quando você vê lá no Antigo Testamento que a mulher não se maquiar, era um ranço que eles tinham dessa prática egípcia. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, de não fazer tatuagem, era porque em várias culturas, né, naquela região, especialmente no Egito, haviam as tatuagens ritualísticas. Qualquer coisa que lembrasse uma prática egípcia naquele momento era algo rechaçado. E esse ranço persistiu. Aí, depois veio o cristianismo muito perseguido. Então, tudo que era romano, tudo que era pagão, tudo que era ruim. Então, quando a igreja, né, lá no século IV, assume essa preponderância, começa a perseguir tudo que não é cristão. Fazem com os pagãos o que os romanos fizeram com eles. E é por isso que ainda hoje, muitas das nossas práticas, muitas das questões, né, são colocadas, é esse ranço histórico que esse povo tem. E aí a gente chega agora na época, né, na Idade Média e tudo mais. E aí tinha uma prática dos cristãos que era o seguinte: tudo o que não é cristão é ruim, né? Até hoje eles são assim, de modo geral, e o que eu não posso destruir, eu vou tornar meu. O que era o festival de Ostara virou a Páscoa. O que era o Iule virou o Natal. O que era o Imbolc virou a festa das candeias. A deusa Brigitte vira a Santa Brigitte. Por exemplo, o Dia de Todos os Mortos, né, o nosso Samhain, né, que é o Festival dos Mortos, vira o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Finados. Então, aquilo que eles não conseguiam destruir, eles incorporavam como sendo deles. Vou pegar um outro exemplo. Os templos religiosos, por exemplo, eram construídos em cima de locais de adoração dos povos pagãos. Então, por exemplo, tinha uma fonte de água aqui que era sagrada, constrói uma igreja por cima. Que aí os pagãos que estavam acostumados a irem ali vão começar a ir na igreja. Então, esse movimento fez com que muito do saber, do conhecimento das práticas desses povos fossem destruídos, dizimados, corrompidos. E aí, quando a gente fala hoje de bruxaria natural, de magia natural, a gente tem que entender que o que a gente faz é um resgate a essas práticas antigas. É por isso que quando alguém fala que bruxaria natural é uma coisa moderna, tá certo. O que nós estamos praticando aqui agora é bruxaria moderna. Por quê? Porque a nossa
religião, a nossa prática, a nossa filosofia, ela foi perseguida, fragmentada, destruída, e a gente precisou, hoje, busca essas referências. O que é pagão, Gilberto? Né, essa palavra pagão que eu usei várias vezes. Pagão vem de paganos, que significa do campo. Por quê, Gilberto? A igreja, ela não era algo natural, ela é algo que gradativamente ela foi sendo imposta. Ela não era uma prática que estava naquela região ali naturalmente. Por exemplo, você acha mesmo que no Brasil, a religião, antes de 1500, alguém louvava Jesus aqui? Junto com a colonização, vieram a religião. E eles fizeram isso na Europa. Então, por exemplo, os grandes centros eram os primeiros, as cidades eram as primeiras. Só que nas regiões de campo, na natureza, aquelas pessoas que viviam ali na natureza, elas continuaram séculos depois, já do domínio cristão, ainda tendo práticas dos seus ancestrais. Então, você vê os celtas, os vikings, né? Por exemplo, nós temos hoje uma prática de magia na Itália chamada de estregue, ou estregueria. A estregue, ela mescla conhecimentos lá da época de Roma, da Roma pagã. E aí é muito legal isso que a gente consegue ver na estregue. A estregue, ela mistura o cristianismo com o paganismo. Por exemplo, a Arádia, que é uma personalidade muito conhecida dentro da estregue, ela é considerada filha de Diana com Lúcifer. Só que Lúcifer é cristão, né? Essa figura luciferiana ela é cristã. Existiu o Lúcifer pagão, mas é outra coisa. O Lúcifer ele é cristão, Diana é pagã. Só que Lúcifer representa o Sol. Então, ela é filha do Sol e da Lua. Só que, ao mesmo tempo que ela é filha do Sol e da Lua, ela também, de certa forma, mostra que essa bruxaria que a Stregg pratica, ela é filha do paganismo e do cristianismo. Essa miscigenação aconteceu bastante. Então, os pagãos eram essa galera que vivia no campo, na natureza, porque, mais uma vez, bruxaria está ligada à natureza. Então, é muito mais fácil eu ser bruxo, eu manter essas práticas ali, se eu planto, se eu colho, se eu sinto a chuva, do que numa cidade. Então, com o tempo, bruxaria e paganismo, né, os não batizados, né, hoje em dia pagão é quem não é batizado, mas a origem da palavra é do campo. Tá? E aí, beleza, chegamos ali na Idade Média. Durante a Idade Média, todo mundo sabe o que rolou, né? A Inquisição. A igreja, ela queimava mesmo. Supostamente, mais de 100 mil pessoas foram queimadas na Inquisição. Assim, a pessoa era benzedeira, bruxa. A mulher era inteligente, sabia ler e escrever, bruxa. Chegou um ponto, se você fosse canhoto, bruxo. Então, assim, foi um movimento, uma caça às bruxas horrível, que durou muitos séculos, né? Nós tivemos vários expoentes ali e tal, e essa época foi mais um apagamento que a gente teve das nossas práticas. E é dessa época também que vem o arquétipo da bruxa que todo mundo conhece. A bruxa, né, essa bruxa medieval que a gente conhece, tem o seu chapéu pontudo, que voa na sua vassoura, que tem o gato preto ali ao seu lado, que vive na floresta, que come criancinha, que dança nua para o diabo no sabás, que faz orgias. Essa bruxa, né, que a gente visualiza aí, ela tanto tem aspectos que são reais, quanto também aspectos fantasiosos. Então, por exemplo, lembra do campo que eu falei? Essa mulher vivia onde? No campo. Por que o chapéu, Gilberto? Gente, quem trabalha na roça, até hoje, quem vive no campo, trabalha geralmente de cabelo, usa o quê? Usa uma proteção. O chapéu da bruxa era uma proteção do sol, do sereno, da chuva. Né? Ninguém trabalha na natureza, exposto ao sol, com a cabeça descoberta. Entendeu? Então, o chapéu vem daí. Outra coisa, a bruxa ela é retratada com o chapéu. Eu vi uma vez um estudo. A moda ela surge primeiro na cidade, né, nos grandes centros, e depois ela vai para os interiores. A ideia de representar uma bruxa com chapéu pontudo
tem a ver também com a ideia de que elas eram atrasadas, démodé. Esse chapéu, quando ele vai surgir no imaginário coletivo, ele já não era mais utilizado na cidade. Então era uma forma de falar que a bruxa era estranha, que a bruxa era atrasada. A coisa, por exemplo, da bruxa, né, conversar com os seus animais, que o demônio supostamente possuía os animais domésticos, os gatos, o sapo, né? A gente vê muito a associação da bruxa com o sapo, com o gato. Gente, quem tem animal não conversa com o bichinho, não. Vocês têm gato, cão, aí vocês não conversam, não. É normal, é um gesto de carinho, especialmente para a bruxa, que entende que o sagrado também está na natureza. O sapo é uma tecnologia, porque bruxa é inteligente. Era uma forma, né, de controlar as pragas que tinham ali. Os gatos comiam os ratos, né, que poderiam ali roer a plantação, que poderiam ir lá na despensa e destruir o alimento que eles tinham. Pra vocês terem uma ideia, muito da culpa, né, da praga que dizimou a Europa, né, a peste negra, foi culpa dessa perseguição, porque os gatos, eles eram considerados demoníacos e aí mataram o pobre dos gatos, especialmente os gatos pretos. Ainda hoje a galera tem um preconceito com gato preto danado, vem dessa época. E aí os gatos, né, extintos praticamente, os ratos fizeram a festa. A peste negra, ela era uma pulga que ficava nos ratos que disseminava a peste negra. Sem os gatos para controlar os ratos, então, doença aí que dizimou quase um terço da Europa, gente morrendo de peste negra. Então, a bruxaria foi muito perseguida, né, nessa época. Os grimórios delas, né, os livros delas, né, os livros de feitiços, eles eram queimados juntos com elas, né? As bruxas, elas sofriam bastante nesse período. E aí, ainda assim, a bruxaria sobreviveu. E aí, a partir dos anos 50, na Inglaterra e na Europa de modo geral, as últimas leis anti-bruxaria caem. E aí, nessa época, nós podemos e começamos a falar abertamente novamente de bruxaria. E aí, várias personalidades, né, desde ali da primeira metade do século XX, a exemplo de Aleister Crowley, nós temos ali Dione Fortune, nós temos também o próprio Gerald Gardner, né, que é o criador da Wicca, o fundador da Wicca, perdão, começaram a trazer à tona esse conhecimento de bruxaria, e aí, né, a partir dos anos 50, ó, pra você ter uma ideia, gente, nós estamos em 2026, tem apenas 75 anos que bruxaria é liberada em vários países do mundo, tá? Olha que doideira, não é tanto tempo assim. Então, a perseguição aconteceu até muito pouco tempo atrás. E aí agora, né, há esse resgate, há essa prática. Mas a bruxaria, ela sempre existiu, tá? E hoje a gente tem a oportunidade de poder abertamente, num curso online, falar sobre isso. Isso é um privilégio, gente, que nunca antes existiu. E a gente tem que fazer valer a pena, tá? Nada de ficar perdendo tempo com porcaria de internet, não. Use essa ferramenta da forma possível. Imagina, gente, uma bruxa que foi perseguida lá no século 13, 10, tendo o acesso que nós temos hoje de livros, de estudo, de conhecimento, podendo falar da fé dela. Isso é algo que a gente tem que honrar os nossos ancestrais vivendo. Então, a gente tem que honrar os ancestrais da magia, levando a magia adiante, como a gente está fazendo aqui agora, e principalmente vivendo isso na nossa vida. Então, essa é uma história bem resumida, né, da bruxaria. Eu vou colocar junto com a apostila, né, eu vou encaminhar para vocês um texto mais amplo sobre esse movimento para que vocês possam ler também e aprender um pouco mais sobre a história do que é a bruxaria. Bom, vamos embora lá então, pessoal. Sobre a bruxaria, então a gente já visualizou a história, mas vamos entender o que é ser bruxa agora. Bruxaria são ferramentas, tá? A prática da magia são ferramentas, são conhecimentos que nós temos para moldar a nossa realidade. Bruxaria não é necessariamente algo exclusivo. Tem muita gente que gosta de ser elitista, né? De ser, eu sou bruxo, eu sou o escolhido. Não. Todo mundo faz bruxaria, todo mundo faz magia.
O que difere um bruxo de um não bruxo é a consciência. Ele faz com consciência. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas o pastor evangélico, ele faz magia muitas vezes sem saber. O padre faz magia. A tiazinha católica lá faz magia, sem saber. E muitas vezes faz magia contra ela, tá? Na maioria das vezes, as pessoas fazem magia contra si próprio. Como, Gilberto? Reclamando, pensando negativo, praguejando. Vou te dar um exemplo. Você vira para o seu marido e fala assim: esse marido é um desgraça, perdão a palavra, tá, gente? Mas assim, esse marido é uma desgraça que eu tenho na minha vida, isso é um karma. Enquanto eu não morrer, eu não vou ter sossego. Quantas vezes a gente não fala ou escuta coisas assim? Sabe o que é isso? É uma maldição que você está lançando em cima do seu casamento, em cima da sua vida, em cima do seu. Esse filho é uma peste mesmo. Esse menino aqui, ó, coisa horrível, só veio para me dar desgosto. Só vai me fazer sofrer. Um dia esse menino vai me matar ainda. Você está fazendo uma magia contra você. Quando você acorda pela manhã, nossa Deus, que dia miserável, que vida horrível. Ah, não. Você está lançando uma magia contra você. Suas palavras, seus pensamentos, tudo isso é magia. Por exemplo, quando você come reclamando, vou até tomar um cafezinho. Tirar essa bruxa daqui, senão ela vai rir o que é o dia. Se esbarrou, ela ri. Então vamos lá. Quando você come reclamando, chorando, quando você come, você está amaldiçoando o seu corpo, porque comer é um ato sagrado. Quando você come, você está o quê? Você está ingerindo, você está nutrindo. A comida ela entra em cada célula do seu corpo. E aí, se você está ali reclamando, você está jogando essa praga no seu corpo inteiro. Isso é magia. Por exemplo, o ateu, quando ele fica pensando positivo, nossa, tomara que dê certo, tomara que dê certo, tomara que dê certo, tá fazendo magia. A senhorinha lá católica que fica rezando, fazendo novena, fazendo jejum, o filho dela parar de beber, para afastar a má companhia do filho, sabe o que ela está fazendo? Magia. Quando o evangélico lá faz um propósito com Deus, um voto com Deus, sabe o que ele está fazendo? Magia. Hoje em dia nós temos nessas igrejas pentecostais, a minha mãe ela é evangélica, tá? O que acontece? O filho dela é bruxão, mas ela é evangélica. Mas o que acontece? Lá na igreja dela tem uma coisa que é assim, tem uns propósitos, né? Tipo, a pessoa vai lá e dá o dinheiro e tal, e aí ganha um tijolinho, ganha uma chave. Aquilo ali é um amuleto. Não é diferente do amuleto, do patuá que você faz no terreiro, não é diferente da chave que você encanta na magia natural. É a mesma coisa, é magia. Agora, o que diferencia o bruxo? O bruxo mesmo, assim, que bate no peito e fala, eu sou bruxo. De todo o resto, ele tem consciência. Ele sabe que o que ele faz é magia, faz direito, faz sempre. Ele vive a bruxaria, entendeu? Essa é a diferença de um bruxo para um profano. Mas todo mundo faz magia em algum momento. Toma um banho de ervas. O bruxo ele só tem consciência. É por isso que ao longo da história, os bruxos sempre estiveram associados à sabedoria de alguma forma. Então, por exemplo, o bruxo, ele era a bruxa era a parteira, a benzedeira, a mulher que conhecia de ervas. O mago, ele era aquele que conhecia de política. Pensa lá no mago Merlin, sabia de tudo. Por isso que bruxos estudam cristais, ervas, orações, religião, história, filosofia, oráculos. E a gente vai aprender isso tudo aqui. Porque o saber é poder. Bom? E aí, a gente nasce bruxo tal qual a gente desenvolve essa bruxaria, né? Como eu falei, provavelmente vocês já viveram a bruxaria em outros momentos. E agora, através dos estudos, através da consciência, você vai despertando isso para a sua vida. Você vai despertando esse movimento. Bom, então, bora lá, pessoal. Primeira coisa que vocês vão precisar para o nosso curso. Vocês vão precisar de um caderno, tá? Um grimório, tá? Nós chamamos de grimório, livro das sombras, diário mágico, tá? Basicamente é um caderno onde você vai anotar todos os seus aprendizados. Se você já tem um grimório, já tem um caderno, já tem onde você já anota, você pode usar esse grimório
para anotar as coisas aqui que a gente conversar junto, tá? Não tem problema nenhum. Mas se você quiser ter um Grimório só para o nosso curso, você também pode colocar. E o Grimório, gente, ele pode ser. Você pode imprimir as coisas e colocar aqui? Pode. Mas é sempre interessante que ele seja escrito à mão, por dois motivos. Primeiro, quando você escreve, você está colocando a sua energia, né? O lápis, a caneta, ele vira um instrumento mágico na sua mão. Tanto que alguns bruxos até separam a caneta que eles vão anotar no Grimório, para essa caneta ser ali um instrumento mágico, onde ele impregna a energia aqui, te ajuda a fixar melhor, e o Grimório pode ser usado como fonte de consulta, tá? Do seu conhecimento, daquilo que você sabe. Então, o Grimório ele é um instrumento mágico e ele ganha vida. Pode ser um Grimório grande, né? Como pode ser um caderno ali, desses cadernos que a gente compra em papelaria, sabe? É só para anotar. Os nomes que vocês vão encontrar: Grimório, Livro das Sombras, Book of Shadows, né, nos livros em inglês, Diário Mágico, Caderno de Feitiços, tá? Mas basicamente é isso. Vocês vão precisar de um desses. Esse é o seu primeiro instrumento mágico. Pode decorar ele, né? Pode comprar pronto. Tem muitos grimórios hoje em dia que você compra na internet, assim, bonito. Como você pode decorar com elementos que têm a ver com você, com símbolos, desenhos, sigilos que tenham a ver com você, tá bom? Esse aqui é o primeiro exercício que eu preciso que vocês façam, porque eles ajudam, né, a fixar o conhecimento, pode servir de fonte de consulta, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, que eu vou precisar. E aí eu vou deixar um exercício que eu quero que vocês façam para a nossa próxima aula. Então vocês podem escrever aí esse exercício. Depois eu vou colocar lá no grupo também para que ninguém esqueça. E vocês vão responder essas coisas no Grimório de vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão colocar. Vocês vão escrever o seu nome completo, sua data de nascimento e vão fazer um pequeno resumo de tudo que vocês sabem sobre a sua espiritualidade até aqui. Gilberto, como assim, Gilberto? Então vamos dar um exemplo. Eu sei, em algum momento eu tive contato com um mentor que era assim, assim, assado. Eu sei que eu sou, por exemplo, quem é das religiões de matriz afro. Eu sou filho de Xangô com Oxum. Ah, minha pombagira é fulana de tal. Ok. Eu gosto de oráculos, né? Eu sou tarólogo, eu já fiz curso disso, daquilo. Lembrando, gente, que eu não vou pedir para vocês falarem aqui na aula, tá? Não é sobre isso. É para que vocês coloquem um pouquinho da história mágica de vocês. Porque o Grimório ele não é só um lugar para você anotar feitiços, mas também é um lugar para vocês colocar. A ideia de livro das sombras é porque ele tanto ficava oculto, né, para os inquisidores não descobrirem que você é uma bruxa, como também ele é uma sombra sua, um reflexo seu. E o conhecimento mais importante de uma bruxa é o conhecimento sobre si mesmo, tá? Então, vocês vão colocar os dados de vocês. Por exemplo, se você sabe algumas informações do seu mapa astral, eu sou, por exemplo, eu sou ariano, com ascendente em leão, com lua em Áries, você pode colocar. Coisa pequena, rápida, você vai colocar no seu grimório, tá? Um pouquinho da sua trajetória mágica. Segunda coisa que você vai colocar, os sonhos que você tem. Você vai escrever no seu grimório os sonhos que você tem. Terceira coisa, você vai colocar no seu grimório os desafios que você tem. Eu falei desafios, mas é os defeitos que eu tenho. Eu sou sistemático. Eu procrastino muito. Eu tenho dificuldade em perdoar. E o último exercício, tá? Dessa primeira rodada, você vai colocar as virtudes que você tem. Eu me comunico bem, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa gentil, tá? Então, isso aí você vai escrever no seu grimório. Alguém falou assim, e quem não tem sonho? Temos que entender por que você não tem sonhos. Porque é da natureza humana sonhar. Os sonhos, inclusive, é o que nos faz seguir em frente. Não, Rosimari, não é os sonhos, sonhos de vida. Eu quero viajar, eu quero comprar minha casa própria, eu quero ajudar os meus filhos. É sonhos que você tem. Sonhos para realizar, conquistas, metas, objetivos, tá? Na verdade. E essa parte é para vocês se conhecerem.
tá? O que é o quarto? Eu não... o quarto, meu anjo, é as suas virtudes, as coisas que você tem com facilidade, tá? Na sua vida. Esse exercício, gente, é um exercício de autoconhecimento, tá? E ele já vai linkando a sua energia ao seu grimório. Se você quiser também colocar foto, uma foto sua, você pode colocar, tá? O grimório não precisa ser só... Deixa eu mostrar umas coisas legais para você. Só texto. Se você quiser colar coisas, vocês podem fazer. Por exemplo, aqui, olha, deixa eu ver se vai aparecer. Tem sementes coladas no meu grimório, ó. Isso aqui é semente de girassol, de um ostara que eu comemorei. Primeiro ostara que eu fiz. Eu colei sementes. Por exemplo, aqui tem folha, né? Isso aqui é uma folha de eucalipto do primeiro iule que eu comemorei. Então, eu tracei o círculo mágico com folhas de eucalipto e guardei uma das folhas coladas no meu grimório. Tem uma foto de um dos primeiros alunos de magia que eu tive, colado no meu grimório. Por exemplo, deixa eu ver uma outra coisa interessante aqui. Um dia, um herê de Umbanda mesmo, ele pegou um guardanapo, escreveu uma... Tá colado aqui, ó. Isso aqui é um guardanapozinho. Ele escreveu no guardanapo uma coisinha muito fofinha. Eu fui e colei aqui bem na entrada do Grimório, sabe? Então, vocês podem pegar essas coisas também e colar no Grimório de vocês. Então, se quiser colocar uma foto sua, você pode colocar sem problema algum, tá? Então, esse é o primeiro exercício que vocês vão fazer. Vocês já têm altar? Altar é assunto da nossa segunda aula, mas se vocês já tiverem altar, a partir de hoje, eu gostaria que todos os dias, e aí, gente, como o nosso curso, ele é um curso que tem 3 meses de duração, eu gostaria, a Thalita fala, no chat GPT fez um símbolo para o nome mágico dela. Pode colocar, meu anjo, lá no seu grimório, é um símbolo do seu nome, né? Pode colocar também. Os símbolos, tudo que envolve a sua espiritualidade, que faça sentido para você, que tem a ver com o seu autoconhecimento, você pode colocar lá, tá bom? Voltando aqui, eu gostaria que todos os dias vocês tirassem um tempinho. Quando eu falo um tempinho, eu sei que a vida de todos nós é muito corrida, mas todos os dias eu gostaria que vocês tirassem 2 minutos do seu dia, fosse ao seu altar e ali tentasse se conectar com a sua espiritualidade. Gilberto, nada, eu tenho tempo, vou ficar 10 minutos todo dia. Beleza. Mas assim, não tem. Vai lá, pelo menos acende um incenso. O altar tá meio bagunçado. Tô com tempo, vou arrumar meu altar, vou acender uma vela, vou fazer um pedido, vou agradecer alguma coisa. Tente, pelo menos, todos os dias, você ir lá em frente ao seu altar. Eu preciso que você viva a bruxaria no seu dia a dia. Ao longo do curso, eu vou ensinar a vocês, né, vários rituais, várias magias, várias coisas que vão te auxiliar nesse processo todo. Mas eu preciso que vocês tenham esse contato com a espiritualidade, tá? Eu, todos os dias, como eu falei, vou lá, acendo uma vela, acendo um incenso, invoco a minha espiritualidade, faço os meus pedidos, meus agradecimentos, recarrego para começar bem o meu dia. Quando é uma coisa mais importante, vou e faço um ritual maior. Mas tenta todos os dias, nem que seja 2 minutos, se conectar com a sua espiritualidade. Vai, não tem nada para pedir. Arruma um altar, troca a toalha do altar, acende um incenso. Tenta trabalhar a sua espiritualidade todos os dias, tá bom? Isso vai ser muito importante. E se você puder fazer isso todos os dias, até o final do nosso curso, você vai ver a mudança energética que você vai ter na sua vida. Outro ponto, né, que eu gostaria de ponderar para vocês, que é o seguinte: se você já tem uma prática, não precisa mudar pelo nosso curso, não. Incorpora, sabe? Incorpora os aprendizados, os saberes, tá? Isso é muito importante. Alguém falou aqui, né, no chat que tem um altar de Umbanda. Pode ser lá? Pode ser sim. Como a gente viu, a bruxaria ela é uma coisa muito fluida, muito ampla. Não dá para me dizer isso é bruxaria, isso não é. Se você tem o seu altar de Umbanda, sobretudo nesse primeiro momento, continua lá. Mas na próxima aula eu vou ensinar vocês a montar o altar. Se possível, ter um altar para bruxaria é interessante, tá? Mas
você pode continuar mantendo só o seu. Você pode ser uma bruxa e trabalhar os conceitos da bruxaria dentro da Umbanda tranquilamente, tá? Mas é interessante você ter um altar linkado à bruxaria natural. Por exemplo, Gilberto, mas eu tenho um altar só para tudo. Não tem problema, pode continuar. Mas eu gosto de ter um altar onde eu vou lá e faço a prática. E tem ali só elementos da bruxaria, muitas vezes só os 4 elementos e mais um símbolo ali e tal. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, vai no altar que você tem. Gilberto, eu ainda não tenho nenhum altar. Não tem altar aqui em casa ainda não. Vou aprender com você a montar o altar. Já começa. Todo mundo tem um lugarzinho da casa que às vezes tem uma imagem ali de um santo, tem um cristalzinho, um lugarzinho. Faz ali. E se não tiver nenhum lugar, faz deitado na sua cama ou sentado no sofá. Fecha os olhos, peça auxílio, peça conexão à sua espiritualidade, coloca a bruxaria e a magia no seu dia a dia, tá? E aí, pessoal, o último exercício que eu vou passar para vocês hoje é um exercício, né? Eu vou explicar o ritual e eu quero que vocês façam no melhor dia para vocês até a próxima aula. É um ritual de dedicação. Eu vou mandar o ritual para vocês amanhã, tá? Bonitinho ali como é que se faz. Eu não vou pedir muita coisa nesse ritual, porque eu sei que muita gente está começando agora na bruxaria, muita gente não tem muitos recursos, né? Às vezes a pessoa está numa fase que ela não pode gastar tanto. Então, eu montei um ritual mais enxuto possível, tá? Com substitutos, por exemplo. Não tem a vela vermelha, usa a vela branca. Ah, Gilberto, eu não tenho incenso. Vou te ensinar a fazer incenso natural. Gilberto, então assim, não tem cristal, pega uma pedra, né? Pega terra, pega um vasinho de planta. Então eu vou, sobretudo nesse primeiro momento, esse primeiro ritual vai ser um ritual que eu vou tentar enxugar ele bastante, mas é um ritual de dedicação. Como esse curso é um curso de iniciação, nós vamos se iniciar na bruxaria, né, daqui a alguns meses. Então vocês precisam se apresentar. O ritual de dedicação é um ritual onde você se auto-apresenta para a espiritualidade. Você se apresenta para Deus, você se apresenta para o Deus, você se apresenta para os ancestrais, você se apresenta para a espiritualidade e diz: eu estou começando, ou eu agora vou me devotar à espiritualidade, ao estudo, à prática. É como se fosse o ponto de largada para a iniciação. Então, você vai fazer um ritual de dedicação. Tá? É um ritual, é basicamente isso. Você vai montar o seu altar, vai se preparar energeticamente, vai preparar o seu altar, o ambiente, vai invocar a deusa, vai invocar o Deus, vai invocar os ancestrais e vai se apresentar para ele. É como se você estivesse sinalizando o interesse. Eu quero, eu vou me dedicar, entendeu? Então, esse vai ser o primeiro ritual. E aí eu quero que vocês anotem esse ritual no Grimório de vocês. Eu vou mandar ele digitado para vocês no grupo amanhã, né, junto com a gravação dessa aula, mas eu gostaria que vocês anotassem ele à mão no Grimório de vocês. Se algum dia vocês iniciarem outras pessoas, né, virarem sacerdotes, sacerdotisas, vocês têm um padrão para apresentar para eles. Então, o nosso Grimório, ele serve para nós, mas ele pode servir um dia também para a próxima geração de bruxos. Então, é por isso que é interessante esses rituais. Além disso, além de ser o primeiro ritual do nosso curso, além de ser o primeiro apresentação de vocês para a espiritualidade, e mesmo vocês que já são bruxos, que já estão aí há muito tempo, eu gostaria que vocês fizessem, porque vocês vão estar sinalizando que nessa etapa da sua vida, você mais uma vez está se conectando. Também é uma forma de vocês demarcarem isso na vida de vocês. Ritos de passagem para um bruxo, para uma bruxa, é muito importante. Você está sinalizando aquilo ali. O que é um rito de passagem, Gilberto? É como se todo dia é sagrado para um bruxo, mas é importante demarcar certos momentos. Certos momentos podem ser mais especiais ainda. O que são ritos de passagem? Não é nada só da bruxaria, tá? Aqueles 7 sacramentos da Igreja Católica, que é rito de passagem. Batismo, Eucaristia, Crisma, matrimônio, aquela coisa toda ali deles, ele é rito de passagem. Se você reparar, é bem nas fases que o caboclo está ali, ó, nos ciclos de 7 e 7. Batiza quando nasce, 7 anos tem ali a primeira comunhão, 14 anos tem a crisma, geralmente casa ali pouco depois, né? Depois morre. Rito de passagem. Quer ver um outro rito de passagem que a maioria das pessoas fazem? Formatura.
Formatura do ensino médio, formatura da faculdade. A formatura não é nada, mas ela é um rito de passagem. Quer dizer que você passou por um estágio, você está se apresentando para a sua família, para a sociedade, agora num novo ciclo. Então, dentro da bruxaria, nós temos vários ritos de passagem, tá? Os próprios sabás que a gente vai aprender são ritos de passagem, né? E o ritual de dedicação, então, é um ritual que eu vou mandar para vocês, eu vou orientar vocês como faz, e cada um vai fazer na sua casa, frente ao seu altar, se apresentando ali para o seu sagrado, tá? E depois eu quero que vocês anotem isso no grimório de vocês. Isso é muito importante. Pessoal, ser bruxo, né, basicamente é conhecer e aplicar os saberes e o poder da natureza ao seu redor. A Rosemary fala, né, amanhã é a entrada do inverno. Nós conhecemos aqui no hemisfério sul, né, como Iule, que é essa energia do inverno, né, muito forte. Se você quiser comemorar, a gente vai ter aula no futuro só sobre o sabá. Mas quem quiser comemorar esse período, a decoração do altar lembra o Natal, porque muito das coisas do Natal vem daí. O pinheiro, as luzes, as velas, as cores de vela para o Iule é verde e vermelho, tá? São as cores que você pode estar utilizando, verde, vermelho. Você pode usar a decoração do Natal, sabe o pinho do pinheiro, você pode colocar. O que eu posso pedir, Gilberto? Que tipo de ritual eu posso fazer no Iule? Você pode começar coisas, por exemplo, que o Iule, mas Gilberto, é o frio e eu posso começar coisas? Pode. A simbologia do Iule é o seguinte: nós temos a criança da promessa nascendo. No último sabá, né, nós temos que é o sabá do Samhain, o Deus morre. Os 8 sabás, eles contam uma história, que é a história da deusa e do Deus. A gente vai ter uma aula só sobre isso, vai ficar mais claro. Mas, basicamente, a deusa nunca morre, a deusa é eterna. O Deus, ele vem, cresce, se relaciona com ela, envelhece, morre e volta como fruto do seu ventre. Então, o Deus, ele morre no Samhain, ele se torna o Deus dos mortos, mas ele deixa a deusa grávida, e a deusa gera essa criança agora no Iule. Essa criança é o Sol. Por quê? Porque o Iule, ele é o dia mais frio do ano. Ele é a noite mais longa do ano. Nesse dia, parece que a vida está acabando. Só que dali para frente, gradativamente, o Sol vai ganhando força. Então é como se a criança solar tivesse nascido nesse dia e ela vai crescendo gradativamente, vai crescendo, 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 até, né, ela chegar no momento de maturidade dela. Tanto que a própria figura de Jesus e Maria é uma releitura do Iule. Jesus não é uma criança, não é a luz do mundo. Jesus não é o sol que veio trazer luz para o mundo. Jesus não teria nascido no dia 25 de dezembro, aqui no hemisfério sul, o Iule é no dia 21 de junho. Mas lá no hemisfério norte, o Iule é no dia 21 de dezembro, de 21 a 25. O dia 25 de dezembro, que foi colocado como aniversário de Jesus, não é à toa, é o dia do sol invictus para os romanos. É nascimento de vários deuses, tá? A exemplo de Horus, Apolo, Dionísio, Jesus, Mitra, todo mundo nasceu no mesmo dia 25 de dezembro, porque é o nascimento dessa criança que vem trazer luz no mundo. E a ideia, por exemplo, dele nasceu da deusa, porque ele não tem pai, né? A deusa gera o Deus. Então, o Iule, você pode aproveitar esse nascimento do sol para começar coisas novas na sua vida, projetar o que você quer para o teu futuro, tá? É uma época, quer ver? Deixa eu pegar o meu grimório aqui. Eu tenho a recitação que eu montei para o Iule. Para cada sabá, eu desenvolvi o meu próprio ritual para aquele sabá, em cima do que aquele ritual representa. O Iule, eu vou falar só a frase, tá? O texto que eu mandei. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês quando a gente tiver isso na aula específica. Esse ritual aqui é meu, fui eu que montei. A frase, né? Trace o círculo, invoque os elementais, invoque os ancestrais, invoque os deuses. Vocês vão aprender a traçar círculo mágico.
E aí é o seguinte: o mundo está em sono, a vida está silenciosa, o vento está frio, mas meu coração está tranquilo. Aí acende a vela vermelha. Quem traz a deusa e o Deus dentro de si jamais sofre o frio da ausência de amor. Medita na chama da vela vermelha que está na sua mão. E aí a frase de invocação, né, que eu fazia. Acenda este fogo em teu louvor, minha mãe. Fazes do frio nascer calor, da morte nascer a vida. De ti nasce o Deus Sol. A luz está vindo, a luz sempre retorna. Aí você gira 3 vezes com o incensário diante do altar, e aí a frase, né, de efeito para finalizar. A roda gira, o poder queima. Isso aqui é um ritual que eu montei há muitos anos atrás e é o modelo que eu sigo a cada Yuli, tá? Amanhã mesmo eu vou fazer. Inclusive, eu renovo os meus votos com a bruxaria todo Yuli, que eu fui iniciado no Yuli. Então, geralmente, uma vez por ano, eu refaço os meus votos com a bruxaria, e aí eu sempre faço no Yuli. Eu vou passar esses rituais que eu montei para vocês e vocês também podem montar o de vocês. Mas o que vocês podem colocar? O pinheiro. Para vocês terem uma ideia, os símbolos do Natal, eles são todos pagãos. Então, por exemplo, o pinheiro. O pinheiro representa a árvore que não morre nem no frio. Então, ele representa essa energia, a vida vencendo a morte. Porque lá no hemisfério norte, poucas árvores conseguem resistir ao inverno. O pinheiro fica firme. Ele é um símbolo de vida, de vitalidade, de força que vence a morte. As velas, né, que nós utilizamos era uma prática antiga de acender tochas, de acender o fogo para trazer, para dar força para o sol. E hoje a gente tem os pisca-piscas, as velas vêm também dessa prática, tá? O pinheiro, né, você pode utilizar na decoração. Basicamente, o vermelho vai representar tanto o sangue da deusa que está ali dando a luz ao deus, quanto representa a energia do fogo. Já o verde representa essa vida que a gente está buscando, né? Essa energia que está ali. Então, só para vocês visualizarem. Eu gosto de, no Yuli, fazer promessas para o próximo ciclo, idealizar coisas que eu quero. Até porque, na roda do ano dos bruxos, o Yuli é o começo da vida, né? O final do ano é o Samhain, que é a morte, o fim, e o Yuli agora é o renascimento, é o recomeço. Daqui a pouco a gente está na primavera de novo. Então, daqui para frente, e isso é muito legal, porque isso tem um ensinamento filosófico por dentro disso, que é o seguinte: no ápice do frio, o calor começa a ganhar força. Então, tipo assim, por mais. O Yuli é uma promessa, por isso que a gente chama o Deus no Yuli de criança da promessa. Porque ele é uma promessa de que a dor sempre passa. É uma promessa de que o escuro sempre, que no dia seguinte o sol nasce. Que por mais frio, por mais longo que seja o inverno, em algum momento ele acaba. Então, o Yuli, quando ele nasce da deusa no sol, quando ele nasce da criança, quando nasce da deusa no Yuli, é o sol interno. Enquanto não existe sol fora, ele ainda existe dentro de mim. Aonde? Na minha esperança. Então, ele é tanto um louvor à natureza, quanto uma sabedoria que eu posso aplicar quando eu estiver vivendo o inverno da minha alma. Porque o homem é o microcosmos do universo. O que acontece fora, acontece dentro. Então, se existe inverno do lado de fora, existem invernos dentro de mim. Quando eu termino uma relação, quando eu estou doente, quando eu estou de luto. Mas se eu incorporo o saber da bruxaria, o Yuli me ensina que o inverno vai embora, que a noite, em algum momento, vai dar lugar ao sol. Então, a gente vai ter uma aula só sobre essa base e vai ficar mais claro isso para você, tá bom? Quem quiser aproveitar amanhã para fazer já o ritual de dedicação que eu vou ensinar, é um ótimo dia, tá? Os sabás, de modo geral, eles são datas de muito poder. E eles duram, assim, 3 dias antes, 3 dias depois. Então, se não der para fazer exatamente amanhã, até segunda-feira, terça-feira, você ainda pode pegar essa energia do Yuli para fazer. E tem muito a ver, porque como a gente viu, o Yuli é o crescimento, é o início, né? Então, vocês podem utilizar essa energia também para focar na iniciação de vocês, tá bom? Pessoal, essa primeira aula é uma aula mais teórica, mas é uma aula muito importante. Na próxima aula, a gente já vai começar falando de altar, instrumentos mágicos e conduzindo vocês para essa parte mais prática, mas é importante que vocês conheçam isso, tá bom? Magia é um dom, ao mesmo tempo que é uma prática. Então, todos vocês que estão fazendo esse curso comigo já são bruxos. O que a gente precisa agora é pôr esse bruxo para fora,
é dar ferramentas para que esse bruxo possa se manifestar no mundo. E quais são essas ferramentas? O conhecimento. Só que eu vou precisar que vocês se vejam como bruxos. Tem muita gente que fica no armário das vassouras, né? A gente brinca, a gente fala, por exemplo, que uma pessoa que é homossexual, ela fica no armário, né? Quando ela não se aceita bruxa, ou quando ela tem vergonha da bruxaria dela, ou né? Quando aquilo é meio que mal resolvido para ela. Tem muitos bruxos que são assim, que eles ficam meio que no armário das vassouras. Muitas vezes, porque a família é intolerante, por inseguranças pessoais, a gente entende esse processo. Mas uma coisa que eu reparo é que quando a bruxa se aceita bruxa, a magia dela flui melhor. Porque bruxaria precisa de espaço, bruxaria precisa de... Gente, bruxaria é um espetáculo. Toda magia é um espetáculo. Se você vê um espetáculo contido, não, você tem que soltar. Soltar e ser livre, né? A bruxa, ela é livre. E essa liberdade se dá muito também de, então se solta, se assuma bruxa de hoje para frente, não tenha vergonha de se ver como bruxa. Algumas pessoas gostam de outros termos, como feiticeira, mago, maga, conjuradora, wicana, e cada um pode ter a nomenclatura que preferir, mas se assuma dessa forma. Não tenha vergonha. Tem muita gente que se sente fraca. Para com isso, bruxa. Porque é o seguinte, se você se vê fraca, você é fraca. Eu, por exemplo, eu falo, gente, pode matar um bode para mim, pode costurar meu nome na boca do sapo, pode me praguejar, pode fazer o que for. Eu tenho confiança na minha magia. Eu tenho confiança no meu poder. Quando eu acendo uma vela, eu sei que aquela vela vai ter efeito. E isso faz uma diferença na prática. Vocês não têm ideia. Então, assim, se eu fosse dar uma dica para a gente finalizar a nossa aula, a primeira delas é: não, quando eu falo matar o bode, Simone, não é para matar. É porque tem muita gente que tem medo. Tem gente que fica assim, Gilberto, e se fizerem demanda para mim? Aí você tira. Gilberto, mas e se eu nem vou falar que eu vou fazer a viagem, porque eu tenho medo dos outros pôr olho gordo no que eu estou fazendo. Você entende que você está dando poder? Você entende isso? Que às vezes a pessoa. Gente, eu não dou poder para ninguém, não. Eu dou poder para mim. Ah, mas e se a pessoa te prejudicar? Acontece, já aconteceu muitas vezes disso comigo. Vou lá e me limpei, tentei entender por que eu caí de frequência para aquilo me atingir, porque se eu tivesse vibrando alto não tinha me atingido, mas assim, não tem medo também não. Bruxo, você tem que dar, porque é o seguinte, aonde você põe o seu foco, aquilo ganha poder. Eu vou dar poder ao inimigo? Não, vou dar poder para mim. Eu confio na minha magia, confio na minha bruxaria. Eu sei que se eu acender uma vela para trazer prosperidade, vai vir cliente naquele dia. Eu sei que, por exemplo, um banho, tipo, tem gente que toma banho, mas e se não der certo? Não vai dar. Com essa cabeça sua aí, não vai dar. O que sustenta uma magia é o bruxo. E nós somos, né, uma fonte infinita de força. O homem, a mulher, o bruxo, a bruxa, é uma fonte infinita de força. Sabe por quê? Porque nós somos divinos. Existe um pedaço dentro de nós que é Deus. E Deus é infinito. Nós somos o microcosmos do universo. Tem noção do que é isso? É como se literalmente você fosse uma bomba atômica. E o que a bruxaria canaliza essa força. A vela tem poder, a imagem tem poder, os instrumentos têm poder, o rito tem poder. Mas nada tem mais poder do que você. Tanto que, geralmente, se você está sofrendo um ataque espiritual e está com medo, a força que mais está alimentando a magia contrária a você é a tua, o seu medo. Aprende a colocar poder em você daqui para frente. Bruxos, de modo geral, eles têm uma característica muito forte que é a autoconfiança. E é verdade. Sejam bruxos brancos, bruxos rosas, bruxos verdes, bruxos azuis, bruxos negros, a gente vai aprender sobre as cores. Não sei se vocês sabem, mas existem bruxos têm cores, tá? Quando eu falo cores, é que são a maioria das práticas daquele bruxo estão numa determinada frequência. Por exemplo, os bruxos brancos são aqueles que trabalham muitas vezes com energias mais leves, angelicais, positivas. O bruxo verde é aquele que trabalha muito com ervas, com elementos da natureza. O bruxo negro é aquele, o bruxo de magia negra, é aquele que não tem nada a ver com magia manipulativa. Eu conheço muitos bruxos negros que só trabalham com elementos mais densos, mas que são ótimos, são pessoas maravilhosas. Os bruxos rosas, né, são aqueles, ou bruxos vermelhos,
são aqueles que trabalham mais a energia do amor. Bruxos azuis são bruxos que trabalham com a energia da cura. Mas a gente vai aprender isso no futuro também. E, claro, todo bruxo trabalha com todos os espectros de cores. A grande questão é o seguinte, bruxos, eles têm uma predominância energética. E aí acaba sendo as cores, os elementos que eles mais utilizam, tá? Então, a gente vai aprender, e tem tanta coisa para a gente conversar, hein? É capaz até de eu estender o tempo do curso, dependendo. Eu quero fazer esse curso assim ser muito especial, ser muito amplo para todo mundo. Deixa eu ver se eu falei, faltou alguma coisa. Pessoal, eu vou mandar lá no grupo, então, para vocês amanhã a apostila da aula de hoje. Vou mandar o ritual para vocês fazerem. Tenta fazer essa semana, tá, gente? Até o nosso próximo encontro. Se porventura não conseguir, não tem problema, mas tenta fazer dentro dessa semana. Se você está assistindo essa gravação depois, não tem problema. Faz no melhor momento para você, mas tenta fazer dentro desse espectro de tempo para você maximizar ali os aprendizados, beleza? Pessoal, lembrando das atividades que eu passei para vocês, coloquem ali, né, um pouquinho da sua história mágica, de quem você é, os seus sonhos, coloque as suas aptidões, coloque os seus defeitos ali. Essa parte é muito importante para vocês se conhecerem. Comecem todos os dias a tirar um tempo frente ao seu altar. Se você ainda não tem um altar muito bem montado, não se preocupe, a gente já começa a aula da semana que vem falando, né, sobre altares, ensinando vocês a montar o altar de magia de vocês. Vou apresentar os instrumentos mágicos e as funções também na próxima aula e fazer algumas práticas com vocês. Lá no grupo eu vou colocar alguns conteúdos adicionais, tá? Todos os dias eu vou colocar conteúdos adicionais lá. Então, o tempo de vocês vai acompanhando. Se tiver alguma dúvida, tira lá com a gente também, tá? O grupo tá ali para isso. Vamos fazer essa troca gostosa, evitar conversas paralelas no grupo, tá, gente? Vai para o privado, conversa no privado, coisas mais pessoais e focar muito nessa interação e na troca de conhecimentos mágicos. Porque não é que eu sou o professor de vocês, que eu sei tudo de magia. Eu sempre aprendo muito com os meus alunos. E eu gosto disso também, dessa troca, sabe? Todos os dias, vão ao altar de vocês, seja 1, 2, 3 minutinhos, se conecte ali com o seu sagrado. E não se limitem só ao meu curso, não, tá, gente? Estudem outras coisas, bebam de outras fontes, pratiquem a magia de vocês, tá? Sentiu de fazer um ritual, vai lá e faz. Essa vivência mágica é muito importante. Semana que vem a gente volta para a nossa segunda aula, tá? Vai ser incrível. Lembrando também que a caixa de vocês já está sendo preparada, vai ser enviada em breve com alguns itens. E amanhã eu vou perguntar lá no grupo, vou atrás de cada um de vocês, para vocês escolherem o curso de oráculo que vocês ganharam. Lembrando que os alunos deste curso ganham um curso oracular de presente da escola. Eu vou atrás de vocês para já encaminhar nesse primeiro momento o curso bônus que cada um vai requerer, tá? Pode ser tarô, baralho de Maria Padilha, pode ser tarô dos orixás, tarô dos guardiões, runas ciganas, runa das bruxas, tá? Runas de Hecate. Então, assim, o curso, o oráculo que vocês escolherem, vocês vão ganhar o curso daquele oráculo, que é um presente nosso para vocês. Agradecer muito a vocês que estiveram aqui ao vivo comigo, agradecer a você que está assistindo essa gravação também, tá? É muito importante você também. Agradecer a todos os alunos que me permitem trabalhar com isso que eu amo tanto. E se porventura, né, você ainda não participou da aula, não assistiu o material, gente, não se preocupe, você ainda pode acessar todo esse conteúdo, tá bom? Um beijo, bom descanso e até o nosso próximo encontro. Quinta que vem, 9h30 da noite, tá bom? Deixa eu finalizar aqui.